Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua. Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu instalei uma prateleira invisível na casa da minha mãe. A prateleira invisível é aquela que a ferragem, ela fica uma parte na parede, né, que é o suporte, e outra parte fica dentro da marcenaria. Então você não enxerga, quando você olha lá de frente, você só vê uma madeira flutuante, né? Você não vê a ferragem. Por isso que ela chama invisível. Vamos lá? Eu comprei uma prateleira pronta, então ela já veio com o furo marcado, tá? Então veio um furo aqui e um furo aqui. E aí, como ela não é uma prateleira grande, ela tem 80 centímetros de largura, ela veio com duas ferragens, tá? Então veio com essa ferragem aqui, essa parte aqui fica na parede e essa parte aqui encaixa na prateleira. A primeira coisa que eu fiz foi definir a altura da prateleira. Em seguida, eu apoiei um nível em cima da prateleira para garantir que ela tivesse retinha e marquei com um lápis as duas quinas, a quina direita e a quina esquerda da prateleira. Com a fita métrica e com a ajuda da Bibi, eu medi a distância entre a quina e o meu primeiro furo da madeira. Passei essa medida para a parede e marquei com um lápis. Com a furadeira na broca 4, eu fiz o primeiro furo. Essa prateleira, ela veio com uma bucha e com um parafuso 10. Mas eu sempre gosto de começar o furo com uma broca um pouco menor e depois eu vou para a broca maior. E aqui eu troquei a broca da 4 para 10 e fiz novamente o furo na parede com a broca 10. Com a trena, eu medi a distância entre os dois furos da madeira e marquei essa distância na parede. Para garantir que a minha prateleira ficasse reta, eu novamente coloquei o nível em cima e aí eu coloquei ela no meio do furo e marquei aonde eu teria que fazer o furo. Então eu fiz um X aonde eu teria que fazer o furo. E aí eu furei a parede da mesma maneira. Então primeiro com a broca 4 e depois com a broca 10. Com o martelo, eu coloquei as duas buchas e depois eu encaixei a ferragem. A ferragem, ela é dura de colocar, então você vai precisar de um alicate e paciência nessa hora. Então é só ir colocando, apertando ela com o alicate. Se você tiver alguém para te ajudar nessa etapa, eu recomendo. Então aqui a minha mãe veio me ajudar e ficou muito mais fácil. Aqui para vocês verem como ficou a ferragem já toda colocada dentro da bucha. E por último é só colocar a prateleira. É importante colocar os dois lados ao mesmo tempo e se você tiver um martelo de borracha ajuda bastante, porque o martelo ele pode danificar a prateleira. Então eu não tinha um martelo de borracha na minha mãe, mas eu coloquei um tecido para proteger a madeira e fui dando umas leves batidinhas com o martelo até ela encaixar totalmente na parede. A prateleira invisível é fácil de instalar, mas se der qualquer problema na sua instalação, eu vou dar algumas dicas. Então, a primeira é o seguinte: se não está coincidindo muito bem, né, o furo, então você já colocou o espeto, né, na parede e não está coincidindo com o furo da tábua, o que você pode fazer? Você pode pegar um martelo e dar uma leve batidinha, né, para ele abrir um pouquinho, tá? Ou abrir ou fechar. Então, para conseguir casar com a sua madeira, né? Com o furo da sua madeira. A minha outra dica é a seguinte: se você não comprou uma tábua pronta, então se você quer fazer uma prateleira invisível, você comprou o suporte invisível e quer instalar na sua prateleira, sempre pensa o tamanho da sua madeira, né? Então o tamanho da sua prateleira e também o peso que você vai colocar nela. A minha terceira dica é a seguinte: se você sentiu que a sua prateleira ficou um pouquinho caída, no caso da minha, é só ir lá e colocar ela um pouquinho para cima, porque como a ferragem não é tão firme, né, não é uma ferragem tão grossa, eu consigo dar uma leve colocada para cima na prateleira e funciona. Mas se você tem uma ferragem muito dura, como é essa aqui da minha prateleira da cozinha, o que eles fazem na verdade, ó, dá pra ver que ela tem uma leve inclinação, então ela já tem essa inclinação aqui. O que você pode fazer na hora da compra, você pode tentar
levar em algum serralheiro, então você tentar levar em algum lugar para dar essa leve inclinada, tá? Ou já procura um modelo que tem uma leve inclinada, porque aí a sua prateleira fica melhor. Às vezes quando a gente coloca peso, ela tende a ir um pouquinho mais para baixo. Então sempre é bom você também pensar nessa ferragem. E se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!